Quanto de proteína você está comendo vai determinar se você vai ganhar massa muscular ou não. Eu sei que isso é muito controverso e cada um fala uma coisa do quanto você realmente tem que comer de proteína para construir massa muscular, ajudar seu corpo a definir, vai ajudar também na perda de gordura, mas qual será que é a quantidade ideal? Então nesse vídeo a gente vai reagir ao vídeo de um gringo que ele tem mais de 4 milhões de seguidores, ele usa ciência como base e eu vou analisar o jeito mais inteligente, segundo ele, de utilizar proteína para construir massa muscular. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte aqui e já se inscreve para você não perder nada, que você vai botar o shape ainda esse ano. Então, vamos começar aqui. Quanto de proteína eu deveria comer? And I would eat 300 to 400 grams of protein a day. Up to 1.5 grams of protein per pound of body weight. I may even go closer to 1.3 grams. Right now, 1 gram of protein per pound of body weight. 0.82 grams per pound of body weight. 0.75 grams. 0.4 grams per pound of your body weight. 1 gram of protein for every 1 pound of body weight. A lot of people will say that. It's actually not true. Protein intake of 1.2 grams, kilograms a day. Wait. Protein you said 1.2. No, I said 1.6, didn't I? Obviously, there's a lot of conflicting information about protein out there. So, in this video, I want to condense all the best science-based information down to give you a final answer on every protein-related question you've ever asked. Tá, galera, ó, o que acontece, isso aqui é verdade, cada um fala uma coisa. Ah, Lucas, me falaram que eu tenho que comer 2.0 de proteína por quilo de peso. Porque o tanto de proteína que você deve comer é relativo ao seu peso corporal, mas não somente isso, tá? Por quê? Porque se você é uma pessoa de 70 quilos na balança e você quer otimizar o ganho de massa muscular, você tem que comer em cima desse peso que você tem, mas não é a única coisa que você tem que considerar, tá? First, when it comes to general health, the World Health Organization recommends just 0.8 grams of protein per kilogram of body weight, or 0.36 grams per pound. So an 80 kilo, or roughly 180 pound person would only need about 65 grams of protein per day. This is pretty hard to miss on a typical Western diet. I mean, this ground turkey and rice bowl with a glass of milk has 65 grams of protein, and that would have me covered for the day. However, this recommendation doesn't consider weight training. Many protein experts have called for an increase, given the abundance of evidence showing health benefits with higher protein intakes. Tá, o que acontece é o seguinte, se você faz musculação, é diferente a gente falar de quantidade de proteína que uma pessoa precisa para manter as atividades vitais no dia dela, no corpo dela, normal, ou uma pessoa que faz musculação e quer otimizar o ganho de massa muscular. Se você faz musculação, você tem uma necessidade proteica maior a uma pessoa que é sedentária, por exemplo. Então, se você é uma pessoa sedentária, pouco de proteína que você come, né, 0,8 por quilo de peso, você tem 70 quilos, vai ser o quê? Uns 60 mais ou menos, aqui fazendo de cabeça, de proteína no dia, tá? Não é 60 gramas de frango, é 60 proteína no dia, tá? Por exemplo, já é o suficiente. Agora, se você quer otimizar o seu ganho de massa muscular, você precisa comer mais. And the sports nutrition research is perfectly clear in showing that this amount of protein simply won't be enough to support, much less maximize muscle growth. For that goal, we'll need more. Now, just how much you need depends on if you're bulking, cutting, or doing a recomp phase. And these ranges apply to both men and women. If you're bulking, your body is well fed. Tá, só para clarear, galera, ele tá falando que vai depender de se você tá num bulking, que é uma dieta focada em ganho de massa muscular. Você tem que comer uma quantidade de proteína. Você está numa dieta de cut, uma dieta para secar, para perder gordura, você tem que comer outra quantidade de proteína. E se você quer recomposição corporal, que é ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, você tem que comer outra quantidade de proteína. Então é isso que ele está explicando. Eu quero que você pegue o seu objetivo principal e preste bem atenção agora. It's much less likely to break down muscle tissue as a fuel source. There are plenty of carbs and fats to burn first. For this reason, you generally need less protein when bulking. Here, the best research recommends 1.6 to 2.2 grams per kilo, or 0.7 to 1 gram per pound per day. And here we can see the trusty old 1 gram per pound rule holding up pretty well as a high-end figure. So if you weigh 180 pounds or 80 kilos, you'd want something between 125 and 180 grams of protein per day when bulking. On the other hand, if you're cutting, Tá, ó, vamos lá. Então, o que ele falou? Qual que é a recomendação geral? Se você tá num bulking, se você tá numa dieta de ganho de massa muscular, você não precisa de uma quantidade absurda de proteína, porque, cara, se você tá fazendo uma dieta para ganhar massa, você já tá comendo muito carboidrato, já tá comendo mais massa, mais arroz, você tá numa quantidade calórica maior, então você não vai catabolizar, você não vai perder fácil, assim, massa muscular. Qual que é a recomendação máxima? Se você tem 80 quilos, você vai comer 160 gramas de proteína no dia.
tá? No dia, não é 150 gramas de filé de frango. Aí você tem que fazer as contas, né? 100 gramas de filé de frango vai dar o quê? Por exemplo, uns 30 gramas, 25 de proteína. E aí você faz as contas, dentro do seu dia você tem que bater essa quantidade. Por exemplo, se você quiser otimizar seus ganhos, estiver num bulk. Body's not only getting fewer calories from food, you also have less body fat and less glycogen as fuel reserves. Therefore, your body is much more likely to break down muscle tissue as a source of calories. To offset this, the best data suggests increasing protein intake while cutting to 1.8 to 2.7 grams per kilo, or 0.8 to 1.2 grams per pound. And this time, we can see that the classic 1 gram per pound rule sits in the middle of the range. If you're already very lean and training very hard, you'll want to err toward the upper end. But if you have more body fat and are training more recreationally, the lower end will be plenty. Thirdly, when on a recomp phase... E aí é muito básico, galera. O contrário também é verdadeiro. Se você estiver fazendo uma dieta focada em perda de gordura, você não vai estar comendo tão carboidrato e não vai ter tanta caloria no seu corpo. Sendo assim, é mais provável que você perca a massa muscular. Seguindo essa lógica, se você está fazendo uma dieta para secar, você precisa de mais proteína do que uma pessoa que ela já está comendo demais. Se ela já está fazendo uma dieta para ganhar massa, provavelmente ela não vai precisar de tanta proteína quanto uma pessoa que está no aporte calórico baixo, que está mais suscetível a catabolizar. You're trying to build muscle and lose fat at the same time while setting your calories around maintenance intake. So I think most people can simply use the same protein figures as when bulking, because at maintenance, you're also at a low risk of muscle loss as long as your training is on point. However, there may be some advantages to going a bit higher on a recomp phase, especially if you're in a slight deficit or more advanced. In the past, I've used this sliding model as a guide for recomp because it uses lean body mass instead of total body weight, making it more individualized, especially for those who hold more body fat. However, the extra step of... Ele falou assim, se você tá numa dieta para recomposição corporal, que é ganhar massa e perder gordura junto, provavelmente você vai estar num déficit calórico bem de leve ou numa manutenção, que é, sabe quando você tá comendo normal, cara, comendo normal, mantendo o seu peso, não muda muito. Se você tá com o mesmo peso na balança, você tá mudando bem aos poucos. Tá? Nesse caso é interessante você manter a mesma faixa de proteínas de 2.0 a 2.2 por quilo de peso, tá? Subtracting your body fat did confuse some people, so these days I've come up with a simpler solution via researcher Eric Helms. If you're overweight or obese, you can simply aim for 1 gram of protein per centimeter in height. So if you're 6 foot or 183 centimeters tall, you'd want around 183 grams of protein. This works shockingly well, especially if you're at a higher body fat. The answer to the question, how much protein can you absorb in a single meal, is all of it. Your body can absorb an enormous amount of protein in a single meal, more than you could even comfortably eat. But absorption simply refers to the passage of nutrients from the small intestine into the bloodstream. Just because protein is being absorbed doesn't mean it's being used to build muscle. Vamos lá, então. Ele tá falando assim, uma coisa que é um ponto crucial que eu queria chegar com vocês. Não é porque você quer ganhar massa muscular que você começou a treinar que você tem que direto comer 2.0 de proteína por quilo de peso. Porque isso é pelo seu peso magro. Se você é uma pessoa que tem percentual de gordura, você não pode considerar isso. Isso é um erro comum que eu já vejo alguns alunos que entram na mentoria e essas pessoas estão comendo uma quantidade de proteína muito alta, sendo que elas têm um percentual de gordura alto. Não há necessidade. O seu corpo, se você tem gordura sobrando, ele vai optar por queimar mais a gordura. Você não precisa ficar jogando proteína com medo de catabolizar. Então, eu não precisa fazer essa conta que ele fez, né, por altura. Acho que isso acaba sendo complicado demais. Mas você pode abaixar as bases. Em vez de você fazer 2.0 por quilo de peso, se você é uma pessoa que tem um percentual de gordura alto, você pode ter resultado, às vezes, muito bem com 1.3, 1.6 por quilo de peso também, por exemplo, tá? E aqui ele tá falando quanto de proteína o seu corpo absorve. O seu corpo absorve tudo, mas não quer dizer que ele vai utilizar tudo para construir massa muscular. Então é interessante também você fracionar as refeições com que você faz sua proteína no dia para você não comer tudo em uma refeição só, por exemplo, tá? E otimizar essa absorção. The real question is, how much protein can you use in a single meal? And this is where there's some controversy. The earliest research suggested that 20 to 25 grams of protein in a single meal was all you needed to max out the anabolic response, and going above that didn't do anything extra for muscle growth. However, I'm skeptical of this figure. First, on the anecdotal side, there's a huge intermittent fasting community who seem to be getting plenty jacked from just eating 1 or 2 meals per day with upwards of 50 to 100 grams of protein per meal. It does seem unlikely to me, given their muscularity, that most of that protein is going to waste for these folks.
Second, more recent research has challenged the idea of a 20 to 25 gram upper limit. This 2016 study showed higher muscle protein synthesis with 40 grams of whey versus 20 grams of whey after a full body workout. And this 2016 study showed greater muscle protein synthesis from a meal of beef containing 70 grams of protein versus 35 grams of protein. So the amount of protein we can use per meal isn't clear as of now, but it's likely higher than we used to think. Então, beleza, uma coisa que eu quero clarear, galera, ele tá falando como as pessoas que estão comendo 1 a 2 refeições por dia, fazendo jejum, estão com o corpo bem definido. Só que tome muito cuidado, cara, uma coisa que às vezes a internet não mostra é que muitas pessoas estão utilizando esteroides anabolizantes. Se você tá utilizando testosterona suprafisiológica, né, a famosa testo, o famoso suco, você pode ainda assim estar em déficit calórico agressivo e você ainda assim pode ganhar massa muscular. Então não é porque uma pessoa ela está usando esteroide, fazendo alimentação menos do que ela deveria, ela pode ser levada em consideração e contada como um parâmetro, porque ela está num ambiente anabólico muito maior do que um natural, que se estiver num déficit calórico muito intenso vai perder muita massa muscular, tá? Então toma cuidado com isso. Regardless, I think that your protein intake per meal is clearly much less important than your protein intake per day. Pelo dia. Despite this, most experts do still suggest that spreading your protein out across 3 to 5 meals is likely best from both a digestion standpoint and for keeping muscle protein synthesis high throughout the day. Still, if you were to eat 2 meals or 6 meals instead, you will still build muscle as long as you're hitting your daily protein target. I just suspect it might not be quite as optimal. Protein quality is partly based on the amount of the amino acid leucine. Leucine is very important because it is the so-called trigger for stimulating mTOR, which then triggers new muscle growth. So let's take a look at how much of different protein sources you need to eat to hit 3 grams of leucine, which is a decent ballpark figure for maximizing the anabolic response to a meal. Então, basicamente, o que a gente acabou de falar aqui. 3 a 5 refeições, porque você dividindo a quantidade que você come de proteína durante o dia, você absorve melhor, você otimiza a absorção do seu corpo. Não é 100% claro ainda, não quer dizer que se você comer muita proteína em uma refeição no dia apenas ou 2, não quer dizer que você não vai ganhar massa muscular. Mas se você quer garantir, ainda até por outros motivos, né, de pico de insulina, se você comer muita proteína e muito numa refeição, vai te dar aquele bode, sabe aquele bode? O pico de insulina é quando você tá naquele bode, tá? Então isso pode acontecer e vai te atrapalhar com várias coisas do seu dia. Então o mais inteligente ainda é você fracionar de 3 a 5 vezes por dia as refeições e a quantidade de proteína. In the table here, you can see that whey protein comes out on top. In just 29 grams of whey protein, you'll be getting 3 grams of leucine, and for just 145 calories. You can also get 3 grams of leucine and 40 grams of protein from chicken breast, and that would only cost you about 200 calories. Moving down the list here, you can see that you'd need to eat over 2,000 calories worth of whole wheat bread to hit 3 grams of leucine. So it would take this much bread to give you the same anabolic punch as this scoop of whey protein powder. And as a general trend, animal sources of protein are higher in leucine than their plant-based counterparts, especially per calorie. However, this issue nearly goes away once we introduce vegan protein powders like soy, pea, and brown rice isolates, which also offer 3 grams of leucine for less than 200 calories. But leucine isn't the only factor that matters for protein quality, because even though leucine will always spark the new muscle growth, you still need the other 8 essential amino acids, or EAAs, to actually build the new muscle. For EAAs, we use something called the DIAA score, where the higher the number, the more EAAs that are in that protein source. Once again, you can see that dairy and animal proteins come out on top. But a very important caveat is that these tables all refer to proteins being eaten in isolation. In the real world, people combine various different foods and are almost guaranteed to get enough leucine and enough EAAs by simply getting enough total daily protein. Tá, aqui ele tá esmiuçando a proteína, do que ela é feita, de você precisar do nutriente da leucina, enfim. Só que isso na prática não deve ser uma preocupação. Porque como ele mesmo disse, se você já come uma variedade de nutrientes, de frango, ovo, mesmo que você seja vegetariano, vegano, mas atinja a quantidade de proteínas, provavelmente você já vai estar com todos os nutrientes bem estruturados, todos os nutrientes aí que você precisa no seu corpo. Um bom whey protein, por exemplo, inclusive no site da Dux, cupom Bianco, você tem até 20% de desconto, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você consegue vitaminas como leucina, vitaminas como BCA, também tudo dentro do whey. É por isso que você não precisa tomar um BCA separado, por exemplo. So this isn't something I personally nitpick over, and it's why I think protein quality is actually much less important than many people realize.
It's also why leucine, BCAA, and EAA supplementation usually isn't necessary as long as total daily protein is sufficient. However, vegan lifters should be a bit more strategic by either erring toward the higher end of protein ranges and or supplementing a high-quality, high-leucine protein supplement, such as so-called vegan whey, which combines pea and brown rice protein to give it a similar amino acid profile to whey protein. Many people still believe that if you don't eat protein within 30 minutes after training, your entire session was wasted. But this idea was debunked years ago. In reality, as long as your pre-workout and post-workout meals are within roughly 4 to 6 hours of each other, you'll be maximizing the anabolic response to training. A possible exception to this would be if you train fasted, in which case you should try to consume some protein as soon as you can after your workout. Perhaps a more important but less discussed timing variable is consuming protein before bed. Então vamos lá, olha, se você consumir proteína, se você consumir nutrientes, tem gente que fala assim, Lucas, quanto tempo eu devo comer antes do treino? Tem que ser 30 minutos, 1 hora? Cara, o que você comeu ali umas 4 horas antes, 5, provavelmente vai ser o seu pré-treino, porque demora até, se a gente estiver falando de carboidrato, a glicose virar glicogênio dentro do seu músculo e você usar isso como fonte de energia mesmo, demora algumas horas, né? Então, não necessariamente você tem que comer proteína antes do treino ou logo depois que você sai, você tem uma janela anabólica e ele tá falando aí 4 a 6 horas depois, mas eu não concordo 100% com ele nesse ponto. Eu acredito que é interessante você fazer uma refeição no máximo até 2 horas depois do treino, porque o seu corpo ele fica mais sensível sim, quando você está fazendo exercício físico, principalmente musculação, e quando você joga os nutrientes legais, principalmente proteína, ele tem uma absorção e um aproveitamento melhor. Então eu discordo dele nesse ponto. Eu não ficaria tanto tempo sem comer após um treino que eu estou visando o ganho de massa muscular, definição e hipertrofia. Jorn Tromelin and his colleague Luke Van Loon describe pre-sleep protein as an important protein feeding opportunity. They suggest consuming roughly 40 grams of protein before an overnight fast to improve overnight muscle protein synthesis. This is personally what I aim for. Granted, 2 other longitudinal studies that directly tested consuming a slow-digesting casein protein either before bed or in the morning found no significant difference after 8 to 10 weeks. However, both of these studies had subjects consuming a very high protein intake overall in the range of 2 grams per kilo or about 1 gram per pound, once again, highlighting that as long as total daily protein intake is sufficient, these specific timing factors are much less important. There are also no legitimate safety concerns around a high-protein diet in healthy individuals. According to this gigantic position stand from the International Society of Sports Nutrition, there is, quote, no controlled scientific evidence indicating that increased intakes of protein pose any health risks in healthy, exercising individuals. And the amount of protein recommended in this video has been shown over decades to not only be safe, but actually have health benefits, even going way above the recommendations here, as high as 4.4 grams per kilo or 2 grams per pound, has consistently reported no harmful effects. Então assim, ó, você consumir proteína não vai ter nenhum efeito negativo na saúde, tá? Eu já ouvi dizer algumas linhas também que para longevidade é interessante que você coma um pouco menos de proteína, porque quando você relaciona anabolismo e longevidade são um pouco contraditórios. Mas isso é um assunto que precisa ser mais pesquisado, tá? Só estou trazendo aqui por vocês uma visão bem superficial, mas de qualquer forma não há riscos à sua saúde no curto, médio prazo e longo prazo também, provavelmente não, você tiver um consumo legal de proteínas visando ganho de massa muscular. Se você for comer antes de dormir uma proteína, isso pode ser legal e pode te ajudar também, tá? O que você não precisa fazer é, de repente, comer mais proteína antes de dormir ou mais proteína antes do treino e visar um horário específico, mas que você precisa contar realmente é a quantidade durante o dia e você certificar que você está espaçando legal. Isso vai fazer a maior diferença significativa. Mas como eu falei, acho que é importante você dar atenção para principalmente a proteína depois do treino. E antes de dormir também, você não ficar, por exemplo, a última refeição às 6 da tarde e só vai comer no outro dia, no café da manhã. Então é legal também você tomar cuidado com os horários, ficar um pouco próximo da hora de dormir, mas não tão próximo para não atrapalhar a sua digestão e o seu estômago. E você tem uma absorção legal da proteína. The most important factor is total daily protein intake. If you're looking to optimize further, you can pay attention to how you distribute your protein throughout the day, with 3 to 5 meals most likely being the anabolic sweet spot. These 2 factors alone will yield more than 90% of your potential results. However, protein quality can be worth keeping in mind, and protein timing may have some benefit from an optimization standpoint, especially if you train fasted or if you have a really long overnight fast.
And before we go, I want to quickly shout out my ultimate guide to body recomposition. Galera, show de bola, vamos lá. Muito legal as considerações dele aqui, né? É bem importante a gente entender, né, dessa absorção de proteína, porque é aquilo lá que eu falei no começo do vídeo. Se você não tá comendo as quantidades de proteínas corretas, isso pode atrapalhar sim o seu resultado. Mas uma coisa que não adianta na hora de você organizar suas proteínas é você não estar com um treino adequado. É importante você ter um treino adequado, um treino personalizado, com volume e intensidade ajustado para você potencializar mais ainda a sua hipertrofia e ganho de massa. Eu deixei um vídeo aqui completo, um vídeo te ensinando passo a passo para você ter resultado a partir de 30 dias de definir seu corpo. Só você clicar aqui também, já curte, deixa seu gostei, se inscreve no canal para não perder nada e vejo vocês na próxima. Valeu!